Agora vejamos como, a partir de uma gramática regular, gerar uma linguagem regular, ou seja, um autômato que reconhece essa mesma linguagem gerada a partir da minha gramática. Ou seja, assuma que eu tenha uma gramática G que é linear unitária à direita. Então, construa um autômato finito não determinístico com transições vazias, certo? De tal forma que a linguagem que é gerada a partir da minha gramática G é a mesma linguagem que é reconhecida pelo meu autômato N. Tá? Ou seja, eu vou partir da gramática G e gerar um autômato N. Ou seja, esse autômato N, tá? Ele vai ter, né, um conjunto de estados. Esse conjunto de estados vai ser as variáveis não terminais, ou seja, toda variável não terminal da minha gramática será um estado. Eu vou adicionar um novo estado, né, que será um QF, que vai ser o meu estado final. Tá? Então, eu vou adicionar um único estado final para esse meu autômato, que é o QF, certo? O conjunto, o alfabeto, né, os símbolos de entrada, vão ser os símbolos terminais da minha gramática. Tá? Então, notem que a noção de símbolos terminais e alfabeto, eles coincidem, certo? Tanto quando a gente fez a demonstração de que um autômato pode ser uma gramática, como agora uma gramática pode ser um autômato. Tá? Ou seja, os símbolos terminais, eles são os símbolos do nosso alfabeto. Tá? Bem, então eu já defini quem é o conjunto de estados, já defini, né, quem é o meu quem é o meu conjunto final, tá? O meu estado inicial é o S, tá? Lembrando que o S, né, ele é um dos estados, então ele está nesse conjunto. Esse é o meu estado inicial, certo? E o conjunto dos meus terminais é o conjunto, né, o meu conjunto alfabeto, sigma, é o próprio T, certo? Conjunto de terminais. Então falta definir quem são as funções de transição, ou seja, quem são as transições, a função delta. Tá? Então, agora eu vou pegar cada regra de produção e converter isso na função de transição equivalente. Tá? Lembrando, em uma gramática linear unitária à direita, eu tenho 4 possibilidades, quais sejam: um símbolo não terminal A, ele leva no epsilon, ou leva no A. Ou o A leva num símbolo não terminal B, ou leva num símbolo terminal A, seguindo de um símbolo não terminal B. Essas são as únicas possíveis formas que as minhas regras de produção podem ter. Então, para cada símbolo não terminal, para cada regra de produção nesse formato, eu vou construir, né, uma função de transição da seguinte forma. Ora, se eu tenho uma regra de produção de A indo em epsilon, eu vou fazer uma transição de A com epsilon indo para os estados finais. Se o meu símbolo não terminal N vai ser substituído pelo A, então eu também vou para o meu estado final, que é F. Por outro lado, se eu tenho uma produção de A em B, é porque eu não li nenhuma entrada, ou seja, eu li epsilon, né, a partir do estado A e fui para o meu estado B. Né? Por que aqui está entre conjunto, pessoal? Porque aqui, lembrem, a função de transição de um autômato não determinístico, ela recebe um estado, né, um símbolo do meu alfabeto, né, certo? Um símbolo de sigma união o epsilon, e ela retorna quem? Um conjunto de estados. Tá? É claro que nessa regra aqui, como eu tenho sempre um símbolo só, certo? Nas gramáticas lineares à direita, unitárias à direita, eu vou ter sempre no meu conjunto um único estado.
tá? Então é meio que como se fosse, lembrando um pouco uma noção de determinística, tá? É claro que a gente tem os épsilons aqui que influenciam, tá? Então, por fim, né, a última regra é, se eu tenho uma produção de A, né, indo num terminal Azinho B, eu vou fazer uma transição, né, do estado Azão, lendo uma entrada A, indo para o estado B. Tá? Então, é assim que a gente constrói, né, o nosso autômato finito não determinístico, com transições vazias, a partir da nossa gramática linear unitária à direita. Tá? Bem, para a gente mostrar que essa construção, né, eles definem a mesma linguagem, bastaria a gente provar, por indução, no número de derivações, que se eu tenho que uma palavra W pertence a L de G, ou seja, ele é gerado a partir da minha gramática G, ou seja, existe uma derivação a partir do símbolo inicial de W, tá? É porque essa palavra W vai ser reconhecida no meu autômato finito não determinístico, ou seja, os estados que são alcançados a partir do processamento, a partir do estado inicial S de W, a interseção dele com F é diferente de vazia, ou seja, existe pelo menos um estado final alcançável no processamento disso. Tá? E essa é a nossa noção da linguagem de N. Então, como é que a gente faz para demonstrar que essas linguagens são iguais? Né? Basta fazer uma indução no número de derivações que são aplicadas para gerar a minha palavra W. Vejamos um exemplo, né, de como, a partir de uma gramática regular, construir um autômato. Tá? Então, seja aqui a seguinte gramática regular. Né? A gramática que tem 3 símbolos não terminais, S, A e B. Né? Tem 2 símbolos terminais, que será o meu alfabeto, o 0 e o 1. O S é o símbolo não terminal inicial. E tem as seguintes produções. Ora, o S, ele gera A0, certo? O A gera o 1B e o B gera quem? O 0A, e o A pode ser o epsilon. Tá? Então, essa é a nossa gramática, certo? Essa é a nossa gramática. Tá? Como é que a gente faz para construir o nosso autômato? Bem, a gente inicialmente diz que os estados, né, são todos os símbolos não terminais. Então, o meu conjunto de estados, né, é o S, o A, o B e o QF, né, e um novo estado, e o QF, está nesse conjunto, certo? Eu tenho como entrada no meu alfabeto 0 e 1. O estado inicial é o S, e eu só tenho um estado final, que é o QF. Então, aqui eu represento quem? Os meus 4 estados, o S, o A e o B e o QF, porque ele faz parte dos estados. Né? O S é o estado inicial e o único estado final é o QF. Tá? E aí sim, né, eu pego cada regra de produção e transformo ela, né, nas transições do meu autômato. Então, por exemplo, do estado S, lendo o 0, eu vou para que estado? Eu vou para o estado A. Então, eu tenho essa transição. Ora, do estado A, lendo o 1, eu vou para que estado? Eu vou para o estado B, que é essa transição. Ora, se eu estou no B e leio um 0, eu vou para que estado? Eu vou para o estado A. Tá? E do A, se eu não ler nenhuma entrada, eu posso ir para quem? Eu posso ir para o estado QF. Tá? Que é essa última regra sendo aplicada. Tá? Então, eu converti, né, todas as regras de produção em transições no meu autômato. Tá?
Então, vamos aqui, né, fazer exemplos, certo? Um exemplo da palavra 010, né? Ou seja, esse autômato, né, ele reconhece, né, uma palavra que inicia com 0, né, e depois tem um zeros, 0 ou mais vezes, né? Seria essa gramática que está aqui definida e também por esse autômato aqui, tá? Então vamos testar aqui, por exemplo, com a palavra 010, tá? Bem, eu tenho como produção inicial o S indo para 0, então eu tenho uma derivação de S para 0A, né? A partir disso eu posso substituir o A por um B, né? Então eu substituo o A por um B. O B depois eu posso substituir por 0A, ou seja, o B eu vou substituir por 0A. E por fim, o A eu vou substituir por quem? Pelo epsilon, ou seja, o A vai ser substituído pelo epsilon. Então, a partir do S, né, eu faço 4 derivações para chegar em 0, 1, 0. Tá? Bem, o que a gente vai ver é que a gente faz também, né, usando essa mesma noção de derivação, agora no nosso autômato. Tá? Então, vamos lá. Se eu estou no estado S, ou seja, eu vou fazer uma transição, né? Eu quero fazer a transição a partir do S da palavra 010, eu tenho que fazer o quê? Primeiro a transição lendo o 0, né? Ou seja, se eu estou no estado S e leio um 0, né? Eu vou para o meu estado A, certo? Só que lembrem que aqui no autômato finito não determinístico, eu posso estar no estado A, né? Ou em todos que são alcançados a partir deles, a partir do epsilon, né? Ou seja, eu posso estar no A ou no QF, né? É só lembrar a nossa definição, né? A nossa definição da nossa função de transição, certo? Ok? Quando a gente tem a definição, né, de Q, né, de um estado de um epsilon, né? Ou seja, isso aqui é quem? É a nossa função, né, epsilon, né, do Q, né? Ou seja, eu calculo a nossa definição de todos os estados que são alcançados a partir de Q com epsilon transições, tá? Então, A de QF, ou seja, eu posso estar no A ou posso estar no QF. Ora, então eu vou fazer para as duas possibilidades. Se eu estou no A, certo? E leio 1, eu só posso alcançar quem? O B. Se eu estou no 1, certo? E estou no QF, é porque eu não tenho para onde ir. Então eu vazio e aqui esse caminho morreria, né? Agora, se eu estou no B e leio um 0, tá? Eu posso ir para quem? Eu posso ir para um A. E quando eu chego no A, eu podia estar no A ou no QF, certo? Por fim, se eu estou no A e leio um epsilon, né? É porque eu vou alcançar o A e o epsilon, certo? E do QF com epsilon, eu tenho o próprio QF, tá? Notem que quando eu terminei o processamento da minha palavra, né, fiz essa última substituição, eu cheguei em um estado de aceitação, né? Tanto nesse caminho quanto nesse outro caminho, certo? E aí a gente simulou, né, as transições que foram executadas pelas nossas regras de produção, só que agora aplicando quem? As nossas funções de transições que são equivalentes a elas, certo? Então essa é mais ou menos a ideia, né, da demonstração.